Fausto insiste para que Daniela viaje com Isabela para fora do país por um tempo. No entanto, Daniela responde que não é uma criminosa para fugir dessa forma. Fausto afirma que sabe o que é melhor para a família. Daniela lembra que Isabela tem aulas e já perdeu muitas devido ao acidente. Fausto pergunta se Daniela não se preocupa com a filha. Ela garante que sim, mas Fausto questiona se ela não estaria disposta a sair temporariamente para protegê-la, argumentando que não esperava uma resposta assim de uma mãe como Daniela. Daniela reforça que cuida de sua filha, mas não vê necessidade de deixar o país para isso. Fausto então pergunta o que aconteceria se algum dia Memo surgisse e revelasse a verdade para Isabela. No entanto, Daniela não acredita que ele se atreva. Fausto questiona como ela pode ter tanta certeza e confiar tanto nesse homem. Daniela responde que não é uma questão de confiança cega, mas acredita que ele não tomará uma atitude tão extrema. Fausto diz não compreender como Daniela ainda pode defender Memo. Ela responde que não está defendendo, mas Fausto insiste que ela o está, pedindo que não seja tão ingênua, questionando se espera que Memo leve Isabela e desapareça com ela para sempre. Daniela pede que Fausto se acalme, dizendo que ele está exagerando. Ela lembra que Memo poderia ter levado Isabela a qualquer momento e nunca demonstrou a intenção de fazer isso. Ela acredita que não é o momento para brigarem. Fausto diz que Daniela está cega por Memo e que, devido a essa indecisão, estão desperdiçando um tempo precioso. Ele espera que, quando o caminhoneiro levar Isabela, Daniela consiga lidar com o peso da culpa. Eugênio oferece um comprimido para a dor de cabeça de Sebastian, junto com um café para amenizar a ressaca, e pergunta se ele prefere que chame uma enfermeira para aplicar um soro. Sebastian, porém, acha que não é necessário. Ele pede desculpas ao pai, mas Eugênio responde que é ele quem deve pedir perdão, pois às vezes se esquece da ferida ainda aberta de Sebastian. No entanto, Eugênio ressalta que o álcool não é uma boa escolha e não ajudará a superar o que aconteceu. Sebastian desabafa, dizendo que em certos momentos a dor é tão intensa que gostaria de encontrar uma maneira de desligá-la. Eugênio aconselha que a melhor forma de seguir em frente e superar a dor é focar nas coisas boas da vida, como o trabalho, a amizade com João e seu relacionamento com Lupita. Ele acredita que essa garota tem sido muito benéfica para ele. Sebastian concorda que Lupita lhe faz bem e pede desculpas ao pai. Ele se sente envergonhado, mas Eugênio diz que está tudo esquecido de sua parte e sugere que Sebastian descanse em casa. Sebastian, no entanto, insiste em seguir trabalhando, pois quer ser responsável e não continuar se sentindo perdido. Sebastian admite que precisa de ajuda e Eugênio garante que sempre poderá contar com sua assistência. Leonardo diz a Memo que Úrsula pode estar certa, pois os advogados podem ajudá-lo. Indignado, Memo pergunta se o irmão também vai começar com isso e avisa que não quer mais falar sobre o assunto. Daniela surpreende Memo com sua chegada ao restaurante e pede para conversar com ele em particular. Na empresa, Gabi está ao telefone atarefada quando Fausto grita para ela ir até seu escritório, deixando-a visivelmente mais nervosa. Irritado, Fausto vai até Gabi e pergunta se ela não ouviu seu chamado. Ela tenta se explicar, mas ele interrompe, dizendo que não pediu explicações, acusando-a de ignorar seus pedidos. Ele exige que ela vá imediatamente ao seu escritório. Lá, Fausto expressa sua frustração com a incompetência de Gabi. Quando ela tenta argumentar, ele grita que não terminou de falar e, enquanto estiver falando, ela deve permanecer em silêncio. Quando ele ficar quieto, então ela pode falar. Em seguida, ele pergunta o que ela está esperando, já que ele agora está em silêncio, mas Gabi não sabe o que responder. Fausto avisa que pessoas ineficazes e preguiçosas não têm espaço na construtora. Ela pergunta se está sendo demitida, e ele responde que não, pois quer que ela permaneça na empresa por muito tempo, mas estará observando de perto cada um de seus movimentos e vigiando para identificar qualquer erro que cometa. Gabi, chorosa, afirma que está se esforçando ao máximo e aprendendo. Fausto exige que ela entregue um relatório atualizado de todos os projetos da construtora, com informações sobre custos, prazos de entrega e vendas, além de detalhes sobre os projetos atuais, futuros e em construção. Ele quer plantas, mapas e fotos recentes, tudo organizado em pastas separadas, e exige que tudo esteja pronto antes do fim do dia. Surpresa, Gabi pergunta se é para entregar tudo hoje.
Fausto implacável grita para ela sair de sua sala, sem entender por que ainda está ali, já que tem tanto a fazer. Gabi sai correndo em desespero, enquanto Fausto declara que a guerra começou e que a sobrinha de Memo pagará por sua culpa. Karen e Sebastian chegam à recepção para questionar Gabi sobre o que está acontecendo com Fausto, pois ouviram seus gritos a quilômetros e todo o escritório percebeu que ele a repreendeu. Gabi garante que não fez nada errado e não entende por que Fausto está tão descontrolado, começando a gritar com ela de forma tão brusca e inesperada. Sebastian se oferece para falar com Fausto, pois não acredita que ele deva tratá-la daquela maneira, mas Gabi pede que ele não faça isso, temendo que Fausto a repreenda novamente. Além disso, ele lhe pediu uma série de tarefas que ela nem sabe como realizar. Karen comenta que trabalhar com Fausto é um verdadeiro pesadelo e que também mal o suporta. Ela tenta acalmar Gabi, garantindo que juntas vão resolver a situação. Karen sugere que Heron ajude Gabi com as tarefas que Fausto lhe incumbiu, mas Heron responde que ela pare de brincar com ele. Karen segue Heron até seu escritório e pergunta se há algum problema entre eles, mas Heron sugere que ela mesma responda. Karen lembra que saíram algumas vezes, mas as coisas não ocorreram como esperavam. No entanto, acredita que isso não justifica a atitude hostil de Heron. Heron admite que se iludiu com ela e que nunca soube de seu relacionamento com outra pessoa. Karen finge não entender o que ele está insinuando, mas Heron a tranquiliza, dizendo que seu segredo está seguro e que ninguém na construtora saberá sobre ela e Fausto. Contudo, ele expressa frustração por ela não ter sido sincera desde o começo. Heron afirma que Karen está desperdiçando seu tempo, pois Fausto nunca deixará sua esposa para ficar com Karen, já que está atado a Daniela por causa de um testamento de seu pai. Karen observa que para um simples assistente, Heron sabe muito sobre a vida de seu chefe. Heron responde que sabe mais do que deveria, inclusive os segredos mais sombrios de Fausto. Ele garante que tem informações que deixariam Karen alarmada e destaca que conhecimento é poder. Enquanto isso, Memo leva Daniela até sua casa para conversarem, e ela o questiona sobre por que ele não contou a verdade desde o começo. Memo pede que Daniela tente compreender sua situação, pois não é fácil descobrir de repente que tem uma filha. No entanto, ela responde que ele não precisava ter mentido. Memo então questiona se ele deveria ter aparecido em sua casa, batido na porta e se apresentado como pai de Isabela para conhecê-la. Daniela responde que não, mas diz que ele não precisava inventar que estava procurando emprego, pois tudo isso não passou de uma farsa. Ela sente que foi manipulada, fazendo-a acreditar que poderia confiar nele e abriu seu coração de tantas maneiras. Memo explica que quando chegou à sua casa jamais teve a intenção de se passar por um funcionário. Houve um mal-entendido que ele precisou aceitar para então poder conhecer sua filha. Ele explica que não contou ser o pai de Isabela naquele momento porque precisava primeiro confirmar a paternidade. Porém, assegura que nos sentimentos nunca mentiu para Daniela e que tudo o que viveram, todos os momentos especiais foram verdadeiros. Daniela ainda assim acha difícil acreditar nele. Memo admite seu erro e pede desculpas. Ele reconhece que nunca deveria ter escondido essa verdade, mas jura pela memória de sua mãe que agora fala a verdade. Daniela então pergunta se o teste de paternidade também é uma mentira. Memo garante que não e se oferece para refazer os exames. Daniela admite estar confusa e Memo mostra a carta que Olivia deixou antes de morrer. Após lê-la, Daniela expressa seu arrependimento, dizendo que não tinha ideia do que estava acontecendo. Memo pergunta se agora ela acredita e Daniela responde que, embora tudo seja muito confuso, algo se torna claro. O que poderia ter acontecido entre eles dois já acabou definitivamente. Memo concorda, visivelmente triste, e diz que tudo terminou antes mesmo de começar. Daniela afirma que nunca deveria ter acontecido e imagina que o casamento dele com Úrsula ainda está de pé. Memo confirma que se casará com ela em poucos dias e Daniela menciona a gravidez de Úrsula, desejando felicidades ao casal. Daniela então revela que Fausto não está disposto a deixar Isabela saber a verdade. Para Memo, isso não é uma surpresa. Ele conta que Fausto procurou por ele e ofereceu dinheiro para que ele se afastasse de Isabela. Daniela, sem surpresa, comenta sobre isso e Memo, com todo o respeito, diz que não se importa com a opinião de Fausto.
Por fim, ele pergunta a Daniela se ela está disposta a contar à filha que ele é o verdadeiro pai dela. Karen tenta descobrir os segredos de Fausto com Heron, mas ele avisa que é como um cofre bem fechado e que revelar algo assim sem motivo seria um risco para sua própria vida. Ele assegura que jamais trairá Fausto. Karen observa que Heron é mais interessante do que ela imaginava e sugere que poderiam se conhecer melhor. Heron concorda, mas diz que está sobrecarregado de trabalho e sugere adiar isso para um outro momento. Karen então lhe diz que quando quiser sair para tomar algo, pode chamá-la. Ela sai do escritório de Heron e vai em direção a Fausto, questionando por que ele falou a Heron sobre o que há entre eles dois. Fausto responde que depois que ela enviou uma foto beijando Heron para o celular dele, não teve escolha a não ser afastá-lo e explicar que ele não deveria se envolver com ela. Karen afirma que sairá com Heron quantas vezes quiser e Fausto terá que aceitar, assim como ela suporta o fato de ele passar as noites com Daniela. Fausto responde que ela pode fazer o que desejar, mas reconhece que sair com Heron é a fachada ideal para que Eugênio não perceba que são amantes. No entanto, ele a adverte, proibindo-a de dormir com Heron, pois ela pertence a ele. Eles se beijam com intensidade. Memo pede que Daniela fale sobre o que está sentindo. Ela responde que sua maior preocupação é não causar sofrimento à sua filha. Memo sugere que podem esperar até que ela esteja preparada para ouvir a verdade. Daniela pondera que Memo pode acabar se cansando e revelando tudo a ela. Memo lembra que também é pai de Isabela e que sua intenção nunca foi feri-la, pedindo que Daniela confie nele. Chorando, Daniela expressa que Memo não tem noção da dor que carrega e que é difícil confiar nele novamente. Nesse instante, Úrsula chega e pergunta se está interrompendo algo. Daniela responde que já estava de saída. Memo tenta insistir, dizendo que ainda precisam conversar, mas Daniela afirma que a conversa já terminou. Ela se despede e sai. Úrsula, visivelmente irritada, bate a porta com força, demonstrando seu desagrado. Úrsula pergunta a Memo o motivo da presença de Daniela. Memo responde que ela queria confirmar se tudo o que ele havia dito era realmente verdade. Em seguida, Memo sofre. Isabela observa Jerusa ajustando o vestido de noiva de Úrsula e comenta que quando for se casar, gostaria que Jerusa fosse a responsável por criar seu vestido. Jerusa responde que isso ainda está distante e avisa que Úrsula enviou uma mensagem pedindo uma foto para ver como está o progresso do vestido. Ela também menciona que tem várias encomendas para entregar em seu estande. Isabela se empolga com o sucesso de Jerusa, demonstrando apoio. Macário folheia um jornal tranquilamente em sua cama e disfarça quando Amparo chega. Amparo percebe que ele já não está com febre, mas Macário insiste que ainda sente muito frio. Amparo avisa que o Dr. Benito deve chegar em breve e que vai preparar um chá de camomila para ele. Macário aproveita a oportunidade para dizer que o melhor remédio para ele são os carinhos que Amparo costumava dar antes. Amparo responde de forma direta que esses carinhos eram do tempo anterior, antes das atitudes erradas de Macário, e que no momento o que ela mais quer é que ele se recupere e deixe sua casa. Macário começa a pensar em uma nova desculpa para permanecer na casa. Úrsula encontra Daniela pelos corredores e pergunta se ela revelou para Memo que foi ela quem contou tudo a Fausto. Daniela afirma que não quer causar problemas entre ela e Memo, especialmente sabendo da gravidez de Úrsula. Ela sugere que Úrsula tome muito cuidado, pois os 3 primeiros meses de gestação são os mais críticos. Daniela então revela que antes de adotar Isabela, perdeu 3 bebês, algo muito doloroso que nenhuma mulher deveria passar. Úrsula, surpresa, diz que não sabia disso. Amparo aparece e pede que Daniela a acompanhe, pois tem algo muito importante para falar, deixando Úrsula inquieta.